Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, convido a abrirem vossas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, do versículo 3 ao versículo de número 14. Evangelho segundo Mateus 24, do 3 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Glórias a Deus. Queria convidar os obreiros que farão o recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Vamos estar também adorando ao Senhor, com os nossos tesouros, contribuindo para a manutenção e crescimento da obra do Senhor. Os irmãos que estão em casa também têm o privilégio de poder contribuir com essa obra, por meio das transferências bancárias, com os dados bancários da nossa IADERN, que aparece projetado no telão da igreja, mas também na transmissão do YouTube, Nós pedimos apenas que os irmãos que assim fizerem, para auxiliar na contabilidade local, envie o comprovante do depósito para o WhatsApp institucional da tesouraria da nossa igreja, que aparece também projetado, amém? Os irmãos também que queiram contribuir por meio do cartão de crédito, seja na modalidade débito, crédito, também os irmãos vão estar criando essa facilidade, amém? Glórias a Deus, Vamos estar orando. Eu queria convidar o presbítero Antão, ele vai estar aqui agradecendo ao Senhor pela porção da palavra do Senhor que foi lida, e também contemplando as finanças, não só da igreja, mas de todo o povo de Deus, para que o Senhor continue abençoando, amém? Logo em seguida os jovens, todos os jovens da nossa igreja, independente de estarem dispersos, mas estão convidados a formarem aqui um mini coral, Wesley, para estar aqui juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Essa oração pela minha esposa, que ela está viajando, pela minha filha, que vai ter um menino agora esse mês. Senhor da glória, nós vamos na tua presença, te agradecer, meu Deus, pela palavra que foi lida, para que seja aplicada em nossos corações. Abençoa, meu Deus, cada servo teu que chegou até esta casa, que veio te adorar, que veio te louvar, que veio prestar um culto ao teu nome. Fica com cada um deles, guardando, protegendo, cuidando. Abençoa, meu Deus, dizimista, abençoa os ofertantes, que agora participar desse importante trabalho da tua casa. Guarda, protege, abençoa suas posses, suas rendas e faz maravilha. Guarda, nos protege, meu Deus, que nós possamos estar na tua presença, fazendo a tua vontade. E nós te pedimos e te rogamos tudo desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, os jovens louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, E é um hino muito conhecido pela igreja. Se vocês puderem nos ajudar.
Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento é com muita alegria que nós já passamos a direção do culto para o nosso pastor Eliezer de Souza, ele que também vai estar na responsabilidade de estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? Amada igreja, paz do Senhor, vai tudo bem? Glória a Deus. Eu gostaria de saber, os visitantes foram apresentados? Não? Queria apresentar os visitantes desta noite. Por favor, onde estão as nossas visitantes e os nossos visitantes? Muito bem, as nossas irmãs aqui presentes, né? A igreja está feliz com a presença das nossas irmãs. Vamos dizer, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se bem entre nós. Tem mais alguém lá atrás? Tem mais alguém que é visitante? Creio que todos foram apresentados, né?
Meus irmãos, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, que o tema é: eu assumo, sou de Cristo. Amém? Que nos incentiva a darmos testemunho público de Deus e de Jesus, assumirmos a nossa postura de cristão, que é muito importante que a gente assuma desde cedo, desde quando aceitamos a Jesus como Salvador. Eu, por exemplo, eu nasci no Evangelho, né? Na minha rua todos me conheciam como crente. Já como criança, os meninos já brincavam comigo, já burlavam na minha cara, dizendo que eu era o irmão. No colégio, o irmão. No primário, no ensino médio, de igual maneira. Na Etiferne, quando fui também estudante, já os alunos já me conheciam, já cheguei logo marcando terreno e dizendo que assumia que era de Cristo. Na universidade, quando entrei, de igual maneira, também me declarei cristão. Eu nunca tive problema com isso, irmãos, graças a Deus. Eu nunca tive problema, porque eu sei do que é assumir a postura de um cristão, de não viver no anonimato, mas viver declarando realmente que somos de Cristo. E é necessário que assim seja, que cada cristão possa declarar a sua fé em Jesus. Jesus sempre, ele velou por isso, que as pessoas que estavam com ele declarassem publicamente a sua fé, que saíssem testemunhando, não das curas que ele fazia, porque aqui a acolá ele dizia: não diga para ninguém, mas quanto à fé, quanto à propagação do Evangelho, ele mandou que pregasse o Evangelho a toda criatura, e que ele sempre exigia daqueles seus seguidores que eles marcassem terreno, como eu digo, né? Que dissessem que era cristão, que publicasse a sua fé, até para também pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que assumiram a sua fé pública. E eu gostaria de hoje me deter na figura de um personagem bíblico, que é o José de Arimateia. Havia uma profecia a respeito da morte de Jesus e da sua sepultura, da forma como Jesus iria ser sepultado. A palavra diz assim em Isaías 53, 9, o que aparece aí em tela: e deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Essa profecia se refere a Jesus. Ela foi profetizada, foi dita pelo profeta Isaías, cerca de 760 anos antes de Jesus nascer. Ele já antevia o sepultamento de Jesus, e dizia ele na sua profecia que Jesus iria ser sepultado entre os ímpios, ele iria morrer entre os ímpios, melhor dizendo, e iria ser sepultado com o rico na sua morte. Passou-se os anos, 760 anos aproximadamente se passaram, e depois então surge no cenário mundial. Eu digo mundial porque ele ficou nos anais da história, ficou no cânon sagrado, o nome desse cidadão, discípulo de Jesus, chamado José de Arimateia. Não é o irmão Arimateus, ele está ali trabalhando para Jesus na tesouraria. Daqui a pouco ele vem para escutar um pouco mais sobre José de Arimateia, que é também Arimateus no caso, né? Depois diz a palavra do Senhor, em João capítulo 19, 38, diz assim: isso em relação já Cristo crucificado, morto, o cenário é esse, né? O contexto é esse. Aí diz a palavra, depois de quê? Depois de Jesus morto, depois de Jesus sacrificado lá na cruz do Calvário, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que ele permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos, lhe permitiu, saiu por, mas ele lhe permitiu. Vieram então e retiraram o seu corpo. Essa palavra ela está escrita em todos os evangelhos. Todos os evangelistas eles fazem referência a esse ato tão nobre, tão notável dessa figura chamada José de Arimateia. E explicando o porquê de Arimateia. José da cidade de Arimateia, ok? Não é que o nome dele fosse José de Arimateia, ficou conhecido assim
mas na verdade ele é nascido, ele é proveniente de uma cidade, naquele então, chamada de Arimateia. José de Arimateia, assim como Saulo de Tarso. Na época as pessoas eram conhecidas como o nome, primeiro nome e a cidade da qual ele pertencia. Tipo, qual é a sua cidade, Maicon? Maico de Rio Branco, certo? Pedro Miguel de Natal, Natanael de Picuí, na Paraíba, Bruno de Recife, o Wellington de Natal e Antão de Natal. Para que vocês saibam, Eliezer de Natal também, nasci aqui. Muito bem, então, por isso José de Arimateia. Então, queridos, em Marcos capítulo, por exemplo, Marcos capítulo 15, versículo 42, dentro desse mesmo contexto de João, diz assim: e chegada a tarde, porquanto era dia da preparação da Páscoa, né? Isto é, a véspera do sábado, era o sábado maior, o último sábado da Páscoa. A Páscoa não eram 14 dias, este seria o último sábado da Páscoa, o sábado maior. Chegou José de Arimateia, senador, olha as características dele, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Então ele era crente. Se existisse a Assembleia de Deus, eu acho que ele seria da Assembleia de Deus. Estou puxando a brasa para a sardinha da Assembleia de Deus. Então, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, ou seja, de que Jesus estivesse morto. E chamando o centurião, ou seja, um dos militares responsáveis por 100 homens, centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Ou seja, perguntou a ele: faz tempo que ele morreu? E tendo certificado, sim, pelo centurião, deu o corpo de Jesus. Por que é que ele perguntou se ele havia morrido? Porque se ele não tivesse morrido ainda, Jesus teria que ser quebrado o fêmur dele, os dois ossos do fêmur. Para quê? Para acabar de vez, para, como se diz em espanhol, finiquitar, dar fim, terminar com a morte. Ele não podia entrar no sábado ainda vivo e agonizando, ele teria que realmente morrer definitivamente. Então Pilatos vai e diz para o centurião: vá lá e confirme, é isso mesmo? Está confirmado? Morreu sim, está morto. Então entrega o corpo a José de Arimateia. E ele foi e entregou o corpo a José de Arimateia, o qual, José de Arimateia, comprara um lençol fino, noutra tradução diz que era de linho fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham, ou onde o puseram. Elas ficaram de longe observando o local aonde Jesus tinha sido sepultado. Por quê? Porque elas voltariam depois para, quando elas pudessem, ali era só a preparação, né? Quando elas pudessem, depois do sábado, no caso, no domingo, elas voltariam para embalsamar o corpo de Jesus, para levar especiarias e etc. Então, a palavra do Senhor está cheia desse relato. Lucas relata também, ele dá outra riqueza de detalhe a respeito de José de Arimateia. Ele diz: e todos os seus conhecidos e as mulheres juntamente o haviam seguido desde a Galileia, e estavam de longe vendo estas coisas. Mulher curiosa, né, irmãos? Queria ver onde é que estava, queria saber como era. Mas por quê? Porque também as mulheres seguiam Jesus. Jesus tinha as mulheres que seguiam a ele, ajudavam com as finanças, ajudavam com as comidas, onde ele saía pregando, e essas mulheres, muitas delas tinham sido curadas. Maria Magdalena, ela tinha sido liberta por Jesus. Eu era uma mulher cheia de demônios, eu era uma mulher muito agradecida, porque diz a palavra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Maria Madalena, ou Maria de Magdala, de uma cidade chamada Magdala, que até hoje existe, ela estava ali também. E eis que um varão por nome de José, senador, homem de bem e justo, outra riqueza de detalhe, né, aqui, sobre José de Arimateia, que não tinha consentido com o conselho do Sinédrio,
e nos atos dos outros componentes do Sinédrio. De Arimateia, ele era da cidade de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o no lençol, e pô-lo no sepulcro, encravado, ou escavado numa pedra, ou numa penha, onde ninguém havia sido posto. Ou seja, um sepulcro virgem, não havia sido colocado ninguém nunca tinha sido sepultado ali. E as mulheres, olha aí o papel das mulheres, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o corpo de Jesus. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Preparou as especiarias, repousaram no sábado, porque eles são judeus e guardam o sábado. No domingo, elas voltaram. Para fazer o quê? Para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar especiarias, ungüentos e etc. Foi naquele momento que elas descobriram que Jesus já não estava, o corpo havia sido ressuscitado, Jesus havia sido ressuscitado, e elas ficaram maravilhadas. Mas eu não quero me deter nessa questão agora da ressurreição de Jesus. Eu quero me deter a questão do crente chamado José de Arimateia. Aí está uma figura, um desenho de um artista da época. Jesus, você pode ver aí, eu estou falando porque alguns estão na internet, não conseguem ver. É uma gravura, onde nós vemos aí Jesus deitado e José de Arimateia pegando Jesus através de um lençol, possivelmente linho fino, e as mulheres, e aquele homem que está ali ao lado de uma das mulheres, possivelmente era Nicodemos. Nicodemos era amigo de José de Arimateia. Eu descubro isso agora, depois que eu viajei para Israel, eu descobri um detalhezinho que a gente passa, lê a Bíblia e não se fixa naquele detalhe, mas o Nicodemos era parceiro também de José de Arimateia. Você lembra que ele, de igual maneira, foi ter com Jesus, Nicodemos, foi ter com Jesus à noite. Por quê? Porque eles preferiram, Luciano, ficar no anonimato, todos dois. Você vê que tanto Nicodemos como José de Arimateia pouco apareceu no cenário. José de Arimateia aparece aqui e era discípulo, mas ele não aparecia, porque era um agente 007, ficava ali tranquilo, preferia não ser incomodado, preferia desfrutar da fé, dos milagres, da palavra de Jesus, mas não declarava a sua fé publicamente. De igual maneira, Nicodemos foi ter com Jesus. Rabi, sabemos que tu és mestre e tal. Aí Jesus conversa com ele sobre o novo nascimento e diz para ele, você tem que nascer de novo. Aquela conversa sobre o novo nascimento, que não é o foco da mensagem de hoje. Mas com isso eu quero dizer que os dois eram amigos, inclusive autoridades constituídas na época, e ali então José de Arimateia aparece com Nicodemos também no sepultamento de Jesus. E então ele leva para esse sepulcro aí e o coloca Jesus envolto em panos, envolto num linho fino, e coloca dentro dessa sepultura, e depois ele coloca uma pedra, como está escrito aqui na palavra, tapando aquela porta ali. Pela misericórdia de Deus, auxiliadora, eu e a irmã Edilene aqui presente. Levanta a mão, Edilene. Você viu Jesus lá, o corpo dele, Edilene? Não? Procurou lá? Está vazio? Está vazio. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou triunfante e poderoso, igreja. Aleluia. Jesus está vivo e bem vivo. E José de Arimateia coloca neste túmulo aí, coloca a tampa, fecha, vai para casa, contra tudo e contra todos. Ele declara agora a sua fé pública. Sai do anonimato, deixa de ser um agente 007 e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que cenário é esse, irmão? Que situação é essa? Que um rico que estava calado, que um membro do Sinédrio, ele resolve romper com o Sinédrio, resolve romper com a sociedade, resolve romper com os seus valores e agora declara, eu agora assumo, sou de Cristo. Aleluia.
Que coisa linda. O som está bom, irmão Idésio? Deixa como está, aqui está legal. Muito bem, muito obrigado. Então, aí está o cenário. Leva para esse túmulo lá no horto do Getsemane. Ali José de Arimateia sepultou a Jesus. As mulheres olharam, viram onde estava o corpo e no domingo voltaram e constataram: a sepultura está vazia. José de Arimateia era um magistrado hebreu, membro do Sinédrio, e segundo os evangelhos sinóticos e apócrifos, simpatizante do movimento liderado pelo Nazareno Jesus Cristo. Segundo os evangelhos, ele teria sido oposto à conduta dos seus pares, no que diz respeito ao julgamento de Jesus, assim como Nicodemos e Gamaliel também não concordaram com o procedimento do julgamento de Jesus, uma vez que não obtiveram êxito na tentativa de impedir a execução de um homem inocente. José se apresentou no palácio do governador romano e reclamou o corpo de Jesus, sepultando-o em sua própria sepultura, e o envolveu, juntamente com Nicodemos, em um lençol adquirido para esta finalidade, para este fim, bem como lhe aplicaram ervas aromáticas. Imagina, irmãos, ele fez um investimento, ele era rico, além de senador, ele era um senador rico, possivelmente, segundo historiadores, ele era empresário, e ele mandou comprar um lençol. Mas ele podia ter mandado, Mica, comprar um lençol aí qualquer. Mas sabe que lençol ele comprou? Linho fino. Ou seja, para Jesus o melhor. Diga assim, para Jesus o melhor. Se tem que comprar um lençol, que seja fino. Se tem que dar uma sepultura, que seja nova. Que seja algo que ninguém nunca usou. Ah, mas ninguém nunca usou. Eu comprei para mim, eu comprei para o meu filho, eu comprei para um parente. Não, a prioridade e a primazia de José de Arimateia foi justamente dar aquele túmulo, emprestar aquele túmulo para Jesus Cristo. E eu diria emprestado. Você notou? Eu falei a palavra emprestado. Por que emprestado? Alguém um dia foi confrontado por uma autoridade e essa pessoa disse assim: olha, Jesus Todo-Poderoso, debochando de Jesus. Por que Jesus Todo-Poderoso, Filho do Deus Todo-Poderoso, ao invés de ter comprado uma sepultura para si, perguntou para aquele jovem pregador e disse: por que é que ele não tinha em vez de ele ter pedido emprestado, por que é que ele não comprou? Ele deveria ter comprado, mandado abrir na rocha, escavar na rocha, assim como José de Arimateia fez. José de Arimateia tinha um para sua família. Talvez você tenha também um plano funerário, quem sabe numa grande empresa aqui de Natal, ou de outra cidade, para que quando morra o seu familiar, ou você mesmo, você tenha, como diz o ditado, aonde cair morto. Mas ele dizia, aquele homem, Jesus não tinha nem onde cair morto. Ele podendo ter comprado um túmulo, debochando de Jesus. Agora, perguntando para aquele jovem, diz: por que é? Me responda, que Jesus não comprou um túmulo para ele? Por que é que Jesus não mandou fazer, pregou um profissional daquele e mandou abrir um túmulo para ele? E aquele jovem pregador coçou a cabeça e disse: Jesus, chega aqui, me dá a resposta para esse homem. O que é que eu vou dizer para ele? E o Espírito Santo de Deus, que não deixa ninguém envergonhado, não deixa os crentes envergonhados, deu a resposta precisa. E aquele jovem disse assim: eu sei a resposta? Ele disse: pois então me diga. Aí ele disse: é o seguinte, Jesus havia profetizado que ele passaria apenas 3 dias na sepultura. Para que comprar um túmulo? Para que mandar fazer um túmulo para ele? É muito melhor pedir um túmulo emprestado. E José de Arimateia emprestou o seu túmulo para Jesus. E com isso aquele crente se saiu dessa pergunta e o homem ficou envergonhado, porque o Senhor envergonha aqueles que tentam envergonhar os cristãos. A partir disso pode-se balizar inclusive uma questão jurídica, sabe, irmãos? José de Arimateia, ele deu uma sepultura digna, um sepultamento digno a Jesus. Ele ficaria lá, se Jesus, ou seja, se José de Arimateia não tivesse reclamado o corpo de Jesus, o que aconteceria? Pense aí, Bruno, você que é jurista, Pedro Miguel também, o que é que aconteceria? Entraria no sábado, ninguém poderia tirar ele, o corpo ficaria lá, porque era proibido trabalhar, ou então, se quisessem enterrar ele, seria na vala comum, onde os
malfeitores seriam enterrados. Cavaria-se uma vala lá e botava ele de qualquer jeito, de forma que José de Arimateia toma essa iniciativa. A partir disso, pode-se balizar a conduta de José de Arimateia com um determinante jurídico também, considerando o seu profundo enraizamento no cristianismo, então nascente, o cristianismo estava nascendo, e por outro lado, a inegável influência da doutrina cristã sobre o direito e a justiça contemporânea. A partir dali, certamente mudou esse pensamento de que as pessoas podiam ficar de qualquer jeito, de que o morto poderia ficar na cruz. Não, José de Arimateia, como era conhecedor da justiça também, certamente era um homem jurista, como um senador que era, ele entendia da justiça. Ele dizia: não vamos deixar o penitente nazareno ali na cruz do Calvário, vamos dar-lhe uma sepultura digna, e eu quero esse corpo para levar. E pedia então, reclamava a Pilatos. Foi fácil falar com Pilatos? Não, foi tão fácil assim, porque a Bíblia às vezes não dá detalhes, irmãos, mas tinha que ser alguém influente na sociedade, que tivesse acesso a Pilatos para poder fazer isso. Diga comigo, Deus tem vasos em todos os lugares. Deus usa. Você onde está, você é influente. Eu trabalho na Receita Federal, dirá alguém aqui, lá Deus vai te usar. Eu trabalho na polícia, o Senhor vai te usar ali na polícia para beneficiar. Eu trabalho lá na prefeitura, o Senhor vai te usar ali aonde você está. Por quê? Porque você é ferramenta de Deus, você é canal de Deus, você é bênção de Deus. Aonde você estiver, você é bênção de Deus, você é discípulo de Jesus. E Deus está procurando gente para usar na terra. Deus está procurando vasos para usar na terra. Deus está procurando ferramentas, como diz irmão Fabinho, Deus tem todo tipo de ferramenta. Aleluia! Diga assim: onde eu estiver, serei uma ferramenta de Deus, para Deus usar conforme o seu querer. Eu aprendo aqui que José de Arimateia foi uma ferramenta de Deus, na hora da morte, na hora mais precisa, quando o corpo ia ficar pendurado no madeiro, ele diz: não vai ficar pendurado não, eu quero levar o meu Cristo, eu quero levar o meu Senhor para a minha sepultura, e deu-lhe uma sepultura digna. Muito bem, José de Arimateia é apontado nos evangelhos como um homem abastado, rico, e membro do Sinédrio. Era, portanto, um magistrado hebreu. Frank Tribe, em um romance histórico da época, se refere a ele como um decúrio, um membro do conselho dos 10 anciãos de Arimateia. Assim é fácil concluir que José de Arimateia era um juiz, visto que no Evangelho de Marcos é referido como ilustre membro do Sinédrio. Marcos afirma que José de Arimateia não concordava com o que os seus pares faziam ou fizeram. É importante ressaltar que os demais evangelistas também distinguem como um homem rico, amigo e discípulo de Jesus. Então esse homem era um homem notável, era um homem influente na sociedade. Aí está o Sinédrio, uma gravura do Sinédrio, né? O que é o Sinédrio? O Sinédrio, relembrando, era um gestor e tribunal eclesiástico entre os judeus, e era composto por 71 membros, incluindo o seu presidente. Uma referência, segundo alguns, aos 70 anciãos da era mosaica. Compreendia a aristocracia da Judéia, e seus membros se dividiam em 3 classes: membros das grandes famílias sacerdotais, especial os saduceus, muito próximo da autoridade romana. B, os anciãos do povo, representante da aristocracia local e da propriedade fundiária. E por último, os escribas, conservadores das ciências sagradas e depositário da tradição judaica. No livro de Tribe, um escritor, ele diz o seguinte, a respeito de José de Arimateia: José de Arimateia, inicialmente, um discípulo secreto e relatado em escritos apócrifos como parente de Maria, não posso asseverar isso, apenas está escrito, estou lendo o que está escrito no livro, diz os apócrifos, algum livro apócrifo, que ele era parente de Maria, mãe de Jesus.
Ele comportou-se como representante familiar ao receber o corpo de Jesus, enterrando-o em seu próprio túmulo. Por semelhante ato, ele provavelmente teria sido preso pelo Sinédrio, mas escapou milagrosamente e fugiu do país. Como um homem de negócio, importador de longa data, a tradição o liga às minas de estanho de Cornwall, Inglaterra. Presume-se que ele tenha vivido até lá, até o fim dos seus dias em exílio. Ou seja, com a decisão que José de Arimateia toma de pedir o corpo de Jesus, você pensa que o Sinédrio ficou tranquilo? Você pensa que a família dele gostou? Você pensa que a sociedade judaica gostou? O evangelho é um evangelho de confronto, irmãos. Quando muitas vezes você aceita Jesus como Salvador e você diz assim: eu assumo, sou de Cristo, o vizinho lhe perturba, o seu parente lhe menospreza, quem sabe a sua mãe lhe manda embora de casa, quem sabe o seu pai vira o rosto para você, e quem sabe José de Arimateia foi preso. Essa é uma tradição que conta que ele foi preso e que viveu fora do seu país. José de Arimateia foi além de seguir a Cristo, discordou do que faziam seus pares, ele brigou com os seus pares, ele discordou, ele opôs-se à injustiça que tramavam, e não conseguindo impedi-la, em um gesto de coragem ímpar, compareceu perante o governador romano e reivindicou o corpo de Jesus. Ele não concordou com a injustiça do julgamento de Jesus. Segundo algumas fontes, depois da morte de Jesus, Arimateia foi preso por sua simpatia à doutrina cristã. Certo é que, ao adentrar ao palácio do procurador-geral, ele quebrou também um protocolo, ele foi mais além, ele quebrou a norma de não ter contato com os gentios nas vésperas da Páscoa, o que pode ter contribuído para a sua prisão. Aquele homem justo e destemido compareceu perante o representante de Roma e reclamou então o corpo de Jesus. Eu vou adiantar um pouco. Característica dele ali em amarelo diz assim: deve ser o maior exemplo positivo entre os homens de honradez, interação, intrepidez de um juiz que se tem notícia na antiguidade e nos evangelhos. A Bíblia fala dessas características dele. São poucos os juízes que Deus faz referência, ou seja, que a palavra faz referência, mas de José de Arimateia se faz referência a respeito dessas características dele. Aí está então a crucificação de Jesus, só para ilustrar o julgamento de Jesus. O que foi que ele discordou? O que foi que... Ora, eu estive analisando, eu vi, estudando sobre isso um pouco hoje. Existem 33 pontos de discordância, Josadaque, que José de Arimateia possivelmente discordou, porque o julgamento de Jesus foi injusto. Então ele discordou de vários pontos, sobre, por exemplo, a ilegalidade da prisão de Jesus, a ilegalidade no sentido do interrogado. Ele foi interrogado ilegalmente. Dentre os 33, eu pensei isso daí. O tribunal foi ilegalmente reunido à noite, às escondidas. Ninguém participou, não foi notariado publicamente que Jesus iria ser julgado, não chamaram uma testemunha para testemunhar por ele, não, testemunhas falsas, pior ainda, arregimentada pelo próprio juiz, se levantou contra Jesus. Falta de fato típico punível, não teve um fato típico concreto e punível, condenado e processado sem imputação de um crime lógico, um crime claro e patente. Apenas diziam, é porque ele disse que é filho de Deus, não é? E que vai ser o rei dos judeus, por duas coisas tão simples. Muito bem, com isso eu aprendo aqui algumas coisas de José de Arimateia. Ele sai do anonimato, ele assumiu o cristianismo, ele usou da ousadia do Espírito Santo, que o Espírito Santo, quando ele entra na vida de um cristão, ele o convence do pecado, da justiça e do juízo, e faz dele uma testemunha fiel e verdadeira. Aonde está a igreja do Senhor? Aonde estão as testemunhas de Jesus Cristo aqui? Amém, glória a Deus. A atitude de José de Arimateia nos impulsiona
a uma reanálise, inclusive, do nosso viver cristão. Como estamos vivendo? Nós somos um José de Arimateia antes da morte ou depois da morte? Antes da morte ele era oculto. Antes da morte ele vivia às escondidas. Antes da morte ele era apenas um simpatizante do Nazareno. Depois da morte ele se levanta como um gigante e acoberta a Jesus e leva para a sua sepultura e declara a sua fé pública para as nações e para o mundo. E o seu nome deixa de ser um homem no anonimato, apenas membro do Sinédrio, para ser um cidadão dos céus. E agora o seu nome faz parte do cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, conhecido internacionalmente. Ao ir no sepulcro de Jesus, nós vimos ali nações, povos, línguas e tribos entrando naquele sepulcro. Eu fiquei na fila e observando. Vinha um com cara de americano, vinha uma caravana de indianos, aquele semblante de indiano, aí entrava. Vinha outro com cara de africano. Entrava na sepultura de quem? De Jesus. Mas quem foi que emprestou? José de Arimateia. E aí o guia turístico dizia: aqui está a sepultura de Jesus, que foi emprestada por quem? José de Arimateia. Saiu do anonimato, e o nome dele hoje está badalado, como diz, em todas as nações, povos, línguas, tribos, estão sabendo por aí afora, que um certo José, da cidade de Arimateia, emprestou o túmulo para Jesus Nazareno, bendito seja Deus para sempre. Por isso que eu digo, José sai do anonimato, e entra agora como um herói da fé, que foi preso por amor à causa, que foi preso por amor a Cristo, que dá uma sepultura honrada para Jesus, que sai assim do anonimato, assumindo o cristianismo, e com aquilo ele dizia: eu assumo, sou de Cristo. Levanta a sua mão e diga: eu assumo, sou de Cristo. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Precisamos pregar mais. Precisamos assumir a nossa personalidade de cristão, o nosso testemunho. Muitas vezes nós temos medo do que possa dizer a sociedade a respeito da nossa fé, a respeito do nosso testemunho. Mas seja audacioso, seja como os cristãos da igreja primitiva, que se fosse necessário ir para o Coliseu de Roma, iria para enfrentar as feras, mas não se calava, e é por isso que a igreja segue triunfante na sua marcha, aleluia, vitoriosa. Porque os cristãos, nós somos diferenciados. Nós pregamos a palavra, e a Bíblia diz: pregue a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, pregue a palavra. Insta, redargua, aleluia, pregue, exorte, mas não deixe de pregar a palavra. Declare que você é crente. Aonde você chegar: sou crente, sou cristão. E eu lhe autorizo, se você é minha ovelha, diga assim: congrego em Candelária e meu pastor Eliezer de Souza. Porque tem uns que a pessoa pergunta assim: você é crente? Sabe? Eu estou indo, minha mulher vai. Tem, irmãos. O meu marido vai. A minha mãe vai, eu estou indo com ela. Você assiste aonde? Eu assisto ali numa igreja, lá em Candelária. Quem é seu pastor? Eu nem sei nem o nome. Um assim, sabe? Irmão, nós precisamos ter fibra. Deus está procurando crentes de fibra. Nesses últimos momentos, o Senhor não tolera crente morno. O Senhor não tolera mais aquele que fica em cima do muro, achando que não é. Não, é tempo de definição. Igual a José de Arimateia: eu assumo, sou de Cristo, quero o corpo de Cristo. Aleluia. Precisamos de definição. Precisamos repensar a nossa posição. Arimateias foi um cristão decidido. Ele nos inspira com esse testemunho. Ele nos inspira a sermos compromissados com o Senhor, a termos mais compromisso com o Senhor. Sabe, eu estava me preparando para pregar e eu me lembrava que quando eu era jovem, eu ia para o círculo de oração da irmã, acho que era Lica, e ela dizia assim, olhava assim para mim, eu era um jovenzinho franzino, e meio que indiferente mesmo, sabe, irmãos? Apesar de que eu declarava que era crente, mas eu faltava ainda algo mais. Eu faltava uma doação da minha vida. Eu faltava me entregar de corpo, alma e espírito. E ela dizia assim, eu me lembro como hoje,
Ele olhou para mim um dia assim e disse: Deus está cobrando posicionamentos. Deus está cobrando posicionamentos. Deus não aceita indiferença. Aí ficou aquela palavra no meu coração: indiferença. Por quê? Porque eu era indiferente. Tanto fazia como não fazia. Ia até para o círculo de oração. Mas ia para quê? Para buscar a bênção. Para buscar algo para mim. E era indiferente. Mas chega um momento que Deus me toca, aleluia, e eu tomo uma postura e digo: aconteça o que acontecer na minha vida, a partir de hoje eu vou dizer: eu assumo, sou de Cristo. E um belo dia eu estava na Petrobras, onde trabalhei por 25 anos, comprei uma camiseta que dizia assim: eu assumo, sou de Cristo. Entrei no Banco do Brasil para pegar o meu salário, e um colega do departamento de inspeção olhou para mim assim de longe, com um olhar sádico. Ele olhou para mim assim e disse: eu assumo, sou de Cristo. Eu olhei assim, eu disse: de fato. Abri assim o peito e disse: eu assumo, eu sou de Cristo, eu sou evangélico, eu sou crente, aleluia. Assumi publicamente, já não tinha medo mais de assumir publicamente a minha fé. E é esse tipo de comportamento de José de Arimateia que nós precisamos muito mais, irmãos. Precisamos declarar publicamente a nossa fé. José de Arimateia nos inspira a quebrar a indiferença e o descompromisso com Deus. Precisamos ser mais compromissados. Precisamos romper com a covardia espiritual. Me permitam, não se ofendam comigo com essa palavra. Covardia espiritual. Há pessoas que são covardes espiritualmente, porque teme. O que é que vão me dizer? O que é que aquele rapaz poderá me dizer? Dirá a mocinha. O que é que aquela moça poderá dizer de mim? Dirá aquele rapaz. Aquele que trabalha na empresa fica por ali. O que é que o chefe vai dizer se eu disser que sou crente? Aí o chefe diz assim: o que é que a empresa pode pensar de mim se eu declarar a minha fé pública? Eu conheço um crente na Petrobras, irmãos. Eu vim descobrir que ele era crente já depois de quase 8 anos na empresa, porque ele temia dizer para os amigos, com medo do que o chefe poderia dizer. Amado, levante a sua voz. Você não vai ser fanático. Você não vai sair pregando a palavra de todo jeito e a toda hora e deixando de trabalhar para pregar o evangelho. Mas assuma e diga: eu sou de Cristo. E você não vai se dar mal por isso. Pelo contrário, as pessoas vão te procurar. Quantas vezes me procuraram? Irmão, me aconselha aqui. Irmão, e isso, esse comentário bíblico aqui, essa palavra diz o quê? E fazíamos cultos na Etiferne, lá na arquibancada da Etiferne. E tinha um colega que dizia, quando eu chegava na sala de aula, ele dizia: irmão, qual é a mensagem para hoje? Eu dizia: Jesus está voltando, se prepare. E quando foi agora recentemente, eu estava lá no shopping, ali naquela pizzaria Pizza Hut, no Natal Shopping, e João Maria Montenegro chegou para mim, que era esse próprio que dizia, ele disse: irmão, qual é a mensagem? Eu digo: Jesus continua perto de voltar, ele vai voltar. E você está fazendo o quê? Não, eu sou dono aqui dessa pizzaria, de Pizza Hut, aqui do Midway. Pois João, Jesus está voltando, João. Se naquele tempo estava próximo, Jesus está voltando, prepara-te, João. Ele riu, me abraçou, somos colegas, somos amigos de trabalho. E eu esperando que um dia João, ore por ele, para que um dia João, dono da pizzaria ali, quem sabe algum dia ele vai ver essa mensagem: aceite a Jesus como Salvador. Então, inspirados por José de Arimateia, precisamos romper essa covardia espiritual. Ele nos inspira para viver uma vida plena, ou o pleno evangelho de Jesus Cristo. Precisamos aquecer os nossos corações, igual os discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus estava caminhando com ele, lá na frente eles disseram: porventura o nosso coração não aquecia com as suas palavras? Então precisamos sentir esse fervor, esse queimor espiritual. Precisamos sair da mornidão espiritual. A palavra do Senhor diz assim: conheço as tuas obras. A palavra reprova quem é morno. Deus reprova quem, em espanhol se diz, é tíbio, é morno. Não, Ele quer que você seja, ou quer que você seja quente. Ele não quer que você seja frio. Mas Ele diz assim: se é para ser morno, ou você é frio, ou você é quente. Morno é que não pode ser. Conheço as tuas obras. Sei que você não
não é frio nem é quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, diz a palavra. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então o Senhor vomita quem não é definido. Jesus nunca tolerou um cristão indefinido. Ele sempre estava cobrando uma definição, sempre. Seja quente, seja meu discípulo. Quem não é a favor de mim é o quê? É contra mim. Ou você é a favor de Cristo, ou você é contra Cristo. Mas não pode ficar no meio ali, indefinido. Precisamos tomar uma posição a favor de Cristo. Em uma certa ocasião diz assim o Senhor, Deus, para o povo de Israel: eis que ponho diante de ti dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, uma definição. O Senhor exige da sua igreja uma definição. Não podemos viver no anonimato. Em Apocalipse está escrito assim: porém, quanto aos covardes, olha, por isso que eu usei o termo covarde, porque a palavra usa é covardia mesmo, irmão, não é outra coisa não. É você ficar amedrontado, com medo de quê? Da sociedade, com medo de alguém, com medo de você ser penalizado por alguma coisa, porque você professa a sua fé. Não, queridos. Então, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, e por aí vai, não vou ler tudo, mas observe, que o Senhor coloca em pé de igualdade o covarde com o depravado. Olha só, ambos perderão a oportunidade de ir para o céu. Meus irmãos, eu não venho para aqui pregar o evangelho de Jesus para você, para lhe fazer vergonha, mas eu venho trazendo como profeta de Deus uma mensagem de impacto para todos nós, que possamos sair daqui nesta noite mais decididos. Eu quero ser mais crente, eu quero seguir a Jesus, eu quero declarar mais a minha fé. Aonde eu chegar, eu quero ser uma tocha acesa, aleluia, iluminando este mundo tão cruel. O que é que diz a palavra? Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, somente os valentes arrebatam o reino dos céus. Frouxo não arrebata, medroso não arrebata, mas somente os valentes. O reino de Deus e dos céus é tomado à força, irmãos. Não podemos viver, sabe, amedrontado, de maneira nenhuma. Diz a palavra lá em Juízes, né, naquela questão de Jericó, a questão de Jericó, a tomada de Jericó. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, quem for covarde e tímido, faça o quê? Volte, retire-se do monte de Gileade. Essa guerra, irmã, é para quem é valente. Ser crente é para quem é valente. Então voltaram do povo, quantos? 22.000, e 10.000 ficaram. Nós estivemos lá nesse lugar, onde Gideão, chama-se de a fonte de Gideão, onde ele escolhe os seus 300. Começou com 22.000, baixou para 10, depois, 32, perdão. Começou com 32, foi baixando, 22.000 regressaram e tal, e 10.000 ficaram e foi baixando, terminou com quantos? 300. Mas ele ganhou a guerra com 300. O cristianismo não é cristianismo de grandes quantidades, mas nós venceremos, a igreja vencerá, em nome de Jesus. Mesmo sendo minoria, chegaremos ao céu de glória, chegaremos à presença do Senhor. Portanto, vamos ser valentes nesta batalha. Diz a palavra do Senhor com relação aos heróis da fé, os quais, quem? Os heróis da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quem? Os crentes, heróis da fé, a galeria dos heróis da fé que está lá em Hebreus capítulo 11. Aí Jesus diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Foi Jesus que disse isso. Você confessa a Ele publicamente diante dos homens, e o Senhor te confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguém pode chegar assim e dizer: você é crente? Aí você vai dizer: não, não sou crente não, eu estou só indo para a igreja, eu vou com minha mãe,
eu vou com meu pai, como eu falei ainda há pouco. Não, a minha namorada é crente. Aí Jesus, quando chegar lá no céu, aí vai dizer também assim: não, você não foi crente, você não declarou a sua fé, portanto eu nego o teu nome também. Mas aquele que diz assim: não, eu sou crente sim, eu sou evangélico. Você quer dizer o quê? Eu sou protestante? Pronto, eu sou protestante. Evangélico, protestante e crente, vai morar no céu. Agora tem que declarar isso e viver isso. Não, o que é que você entende? A pessoa pergunta: você é protestante? O que é que você entende por protestante? Você é crente? O que é que você pensa de ser crente? Assuma logo, diga: eu sou crente. Vou lhe matar porque você é crente. Pois então atire, mas eu não vou negar a minha fé. Pastor, é forte, isso é. Mas os discípulos pagaram com isso, os apóstolos pagaram com isso. E às vezes, irmão, nós negamos por tão pouco, sabe? Negamos por causa de uma promoção na empresa, negamos por causa de um curso na universidade, negamos a Jesus, simplesmente para não ser perturbado por alguém. Mas aí quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Mateus, quando eu olho para João, quando eu olho para a ilha de Pátimos, que eu vejo João, evangelista, preso lá, quando eu olho para José de Arimateia, que foi preso possivelmente, porque levou Jesus para a sua sepultura. Irmãos, como eu disse anteriormente, o sinédrio ficou revoltado, auxiliadora. A sociedade, imagine quando ele chegou em casa: mulher, eu coloquei o corpo de Jesus na sepultura. Você está doido, José? Olha, vão te perseguir agora. Não importa, não importa. Eu prefiro sepultar Jesus e dar uma sepultura digna para ele. E assumir o que era cristão. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 15 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Requereu uma tomada de posição, perguntou o que aqueles que achavam dele, e disse assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João, outros, sim, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Querendo tirar o braço da seringa. Não, eles estão dizendo. Uns dizem isso, outros dizem aquilo outro, como que achava que Jesus ia parar por ali. Jesus parou por aí? Não. Aí Jesus coloca contra a parede e diz assim, e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele estava querendo dizer assim: você assume que é meu discípulo? Você assume que é crente? Você assume que está comigo? Ou você quer ficar em cima do muro? Ou você quer viver no anonimato, como se fosse um covarde espiritual? Era isso que Jesus estava dizendo, Jefté. Ele estava exigindo uma tomada de posição. E Simão Pedro, como sempre, né, o mais audacioso, e Simão respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu lhe revelou essas coisas. É Deus quem revela, irmãos, é Deus quem mostra, é Deus quem dá testemunho. E eu lhe pergunto nesta noite, movido pelo Espírito Santo de Deus: quem é Jesus para você? Ele é apenas o abençoador? Ele é apenas aquele que vai dar um casamento? Ele é apenas aquele que vai dar um carro? Ele é apenas aquele que vai dar uma boa casa? Ele é apenas aquele que vai dar um bom emprego? Ou ele é apenas aquele que vai ajustar a sua vida? Ele vai fazer tudo isso, mas ele é mais do que isso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Nazareno. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Levanta a sua mão e glorifica o Senhor por isso. Estamos partindo para a conclusão. José de Arimateia mudou a vida dele, e aquele cenário que era uma sepultura foi totalmente mudado agora. Um lugar de morte passou a ser um lugar de vida e de ressurreição, a sepultura de Jesus. Imagina ali, sepultura fria, corpo de Jesus, mas aquele lugar passou de morte para a vida, um lugar da maior prova da veracidade do cristianismo. Todo cristão quer ir lá a Jerusalém e verificar se a sepultura está vazia. Eu fui e vi, como já disse, a sepultura está vazia.
o lugar da maior prova da veracidade do cristianismo, a sepultura também é o lugar da maior prova da divindade de Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. E como está escrito na palavra como está escrito numa canção de Oséias de Paula, a morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheia de poder, Jesus dá a vida àquele que crê, diz o poeta popular. Mas a palavra do Senhor, na verdade, diz assim, em 1 Coríntios 15, 54 e 55, quanto ao cenário da sepultura de Jesus e quanto à morte de Jesus. E quando isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. E Paulo pergunta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui eu consigo ver de frente ao cenário de José de Arimateia, da sepultura de José de Arimateia. E ali então, aquele cenário que era uma simples sepultura, passa a ser agora um cenário de vida, e um cenário tão marcante. E que Deus nos abençoe, e que possamos ser esse crente autêntico, irmãos. Deus nos últimos tempos vai provar-nos quanto à fé. Deus nos últimos tempos está levantando um exército valoroso, um exército poderoso, um exército corajoso de crentes, que diz assim: eu assumo, sou de Cristo. Que Deus continue nos abençoando, e vamos então para os avisos finais, para concluirmos o culto. Glórias a Deus, né, amados? Quantos aqui ouviram e entenderam a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus, saímos daqui edificados por essa palavra. Amém, meus irmãos? Próximo sábado, como de costume, né, isso pela manhã, nós teremos aqui círculo de oração de jovens e também círculo de oração de crianças, né? E nesse final de semana a irmã Gigliana, ela se encontra. Nós teremos também o congresso infantil, que serão 2 momentos, amados. Está sendo feita a divulgação nos grupos, amém? Mas para os pais, para os avós que têm crianças, né? As crianças, como dependem dos pais, para que seja feita a condução até a igreja, que os pais sejam facilitadores, né? Isso, para que as crianças possam estar juntamente conosco aqui adorando ao Senhor, né? Coisa boa é quando os filhos são já criados, né? Já são ensinados no caminho do Senhor, né? Porque já cresce com essa segurança em Cristo, né? E aí é mais difícil se afastar dos caminhos do Senhor, amém? No domingo, amados, já pela manhã, nós teremos aqui a consagração a partir das 8 horas da manhã, às 9h30 a escola bíblica dominical, e à noite grande culto evangelístico sob direção do departamento da família da nossa igreja DEFAM. Então todos convidados a estarem juntamente conosco adorando ao Senhor nesses dias, amém? Amados, a palavra do Senhor foi ministrada, né? E nós não podemos deixar de fazer um convite a você. Algumas pessoas dão o nome de apelo, mas a gente quer fazer um convite, né? Se você porventura entrou por essas portas, né? E se ainda não é evangélico, ainda não publicamente aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador e quer fazer no dia de hoje, está aberta a oportunidade. Alguém deseja aceitar Jesus como seu Salvador na noite de hoje? Alguém que ainda não é evangélico, veio assistir o culto a convite, talvez por curiosidade, e diante da palavra do Senhor foi tocado e deseja, assim como foi pregado aqui hoje, dizer: eu sou de Jesus. Alguém para Jesus na noite de hoje? Glória a Deus. Se não, e se existe alguém que ainda não é evangélico, que o Senhor vos conceda uma outra oportunidade, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para que possamos agradecer por este culto, não é isso? Vamos estar orando, e logo em seguida o pastor Eliezer vai estar impetrando a bênção apostólica. Convidar o nosso irmão Batista, presbítero Batista, vai estar orando aqui, nos despedindo diante do Senhor, né? Estamos aqui saindo do templo, mas continuando na presença de Deus, né? E logo em seguida o pastor Eliezer de Souza impetrando a bênção apostólica. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de chegar à tua casa, meu Deus. Te agradecemos pela palavra ministrada, Senhor. Nos ajuda para que possamos ser praticantes
E agora te pedimos, Pai, que nos leve em paz para os nossos lares. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos quase concluindo. Eu queria que a auxiliadora, minha esposa, viesse aqui falar com as irmãs, desse um abraço nelas de boas-vindas. Aqui, auxiliadora, por favor, perto da câmera. As nossas visitantes, demonstre aqui para elas todo o carinho da AD Candel para elas, AD Candelária. Sejam bem-vindas sempre, viu? Volte sempre. Domingo nós estamos aqui para um grande culto. Às 18 horas estaremos aqui, se Deus quiser. Glória a Jesus. Candelária é receptiva, né, irmãos? A nossa irmã também de verde. Muito bem. Glória a Jesus. Vamos receber a bênção apostólica, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor.